Deixa eu embarcar agora nossos dois conversadores, mais do que debatedores, sobre o tema dessa crise global e o lugar que ocupam China e Estados Unidos nessa crise global. O nosso pé de coelho, Elias Jabbour, deu maior sorte com a estreia do programa aqui. Elias, você tá bom? Bom dia, Mauro, tô bem. Bom dia, Jones. Agradecer o convite para poder trocar uma ideia sobre essa guerra tarifária, que é muito mais do que isso, né? Mas é uma chance de falar para um público mais qualificado, né? E é isso, bora lá. Bora. E o Gabriel Lazari, dirigente e secretário-geral do PCBR, também vai participar da conversa. O Jones não, né? O Jones vai fazer só o oi, tudo bem? Mas ele cai fora e vamos ficar aqui no debate entre Gabriel e Elias Jabbour. Jones. Primeiro, assim, bom dia, Gabriel, bom dia, Elias, um prazer estar com vocês aqui. Eu só vou deixar uma provocação, né, Mauro? Porque como vai ter a sessão de perguntas no debate, aí eu já adianto a minha pergunta, né, para agitar o tema do vídeo de ontem, e esse marco de parceria com a Estrela Vermelha é sobre o Vietnã, né? Eu até no vídeo eu comentei como, para a tua geração, Mauro, o Vietnã foi um dos grandes temas, né? Porque vocês viram a guerra do Vietnã, a campanha de solidariedade, a luta contra a invasão colonial e tal. E nos últimos anos, acho que o Vietnã meio que saiu um pouco de cena. E aí, debates a mil, se a China é socialista ou não, mas vamos considerar a partir do construto aqui para argumentar que não. Se não, o Vietnã seria o país, sendo socialista, que tem maior população e mais importância econômica global, né? Embora seja um país relativamente pequeno em território, o Vietnã tem 100 milhões de habitantes, né? É um país significativo e, do ponto de vista de sua importância na economia imperialista global, do ponto de vista, inclusive, da sua importância regional na geopolítica da Ásia, seria um país de tamanho médio, né? Muito mais significativo do ponto de vista populacional, do ponto de vista tal, do que Cuba e Coreia Popular e Laos, né? Que só quem conhece o Laos é João Carvalho, fora João Carvalho, ninguém sabe nada do Laos. Então, acho que é uma boa polêmica. Então, deixa aí na sessão das perguntas se o Vietnã é um país socialista ou não, já para vocês animarem o debate. Agora eu vou sair e vou estar acompanhando os bastidores. Valeu! Então, Jones, muito obrigado. Ficamos aqui com Gabriel Lazari e Elias Jabbour neste debate. Nosso limite. Obrigado, Jones. Até lá. Nosso limite no debate é 9h40, tá? Nós vamos até 9h40 e eu retomo o noticiário e às 10 horas, um pouquinho antes das 10, chega a Sâmia Bonfim. Gabriel, Elias, eu fiz o seguinte, se vocês concordarem, eu coloquei que acho que sempre ajuda para facilitar o debate, ter uma minutagem, não vai ser rigoroso nem nada, mas para viabilizar mais falas, né? Então eu botei 5 minutos, tá? Tem essa história, debate 3, 5, acho que como a ideia é aprofundar, um pouco mais longo, cada um fala 5 minutos e a gente vai trocando e se der tempo vão abrir também para perguntas da comunidade. Então, é isso aí. Nosso tema é Estados Unidos e China, o que está em confronto neste momento no planeta. Gabriel, como você é meio da casa, é do PCBR, né? Abrirei com o nosso convidado. Elias Jabbour também é meio da PCdoB, também comunista também. O Gabriel ali já começou fazendo um gestual ali, abrindo o debate. Mas queria começar com o Elias, então, convidadíssimo nosso aqui, como eu disse, esteve na estreia com a gente. Elias, o que está em jogo nesta confrontação Estados Unidos e China? Bem, bom dia, Gabriel, bom dia, Mauro Lopes, novamente. Eu acho que é hegemonia global, né? E não é uma disputa hegemônica entre dois países, porque no caso da China, eles nem trabalham com essa categoria no léxico político deles, é um ônus muito alto ser o hegemon do mundo, enfim, eles não trabalham com essa hipótese, a despeito do peso econômico da China ser imenso, né? Então, a grande questão acaba se transformando na manutenção da hegemonia americana no mundo. Então, a grande questão é saber que uma formação econômico-social altamente disfuncional como a americana,
disfuncional em vários termos. Primeiro, com uma sociedade, uma formação amplamente financiarizada, ou seja, é um país cuja dinâmica de acumulação é amplamente baseada na especulação, nos derivativos. É um país que tem aumento de produtividade do trabalho crescente nos últimos 40 anos, estagnação salarial. É uma sociedade que está completamente desgraçada. Eu estive em Washington há um tempo atrás, e com a presidenta Dilma, eu lembro de, entre o aeroporto de Ronald Reagan até o centro da cidade, homeless, ou seja, os Estados Unidos vivem um caos completo, né, interno, né? Buscar responder se é possível, em um mundo baseado em algum nível de regra, que um país com esse grau de disfuncionalidade, ele é capaz de manter a sua hegemonia. Eu acho que esse é um ponto que é interessante de levantar, no que cerne essa questão dos Estados Unidos, desviando um pouco da China, evidente. E, por outro lado, colocar que a hegemonia americana, a despeito deles concordarem com o mundo é multipolar, a despeito deles concordarem que os países têm direito a ter seus projetos nacionais autônomos, ou seja, mudou um pouco a linguagem deles, né? Mas eles colocam que existe um ponto zero nessa história, que são eles. Buscar saber o seguinte, buscar colocar o seguinte: só interessa o caos para esse país, para os Estados Unidos. Acho que esse é um ponto fundamental da manutenção da hegemonia americana no mundo. Demanda-se a manutenção de um caos permanente, que chega a um ponto alto agora, por conta dessa guerra tarifária, que é a maior guerra comercial da história da humanidade, né? Mas já começa desde no começo do século, da década passada, com a introdução em massa, primeiro do quantitative easing, que é essa possibilidade de emissão de dólar a torto e direito, de forma a valorizar taxas de câmbio de terceiros países. E segundo, é a propagação em massa das guerras de quinta e sexta geração, que vem desestabilizando sociedades mundo afora, inclusive a China, né? Então, acho que tem essa outra dimensão que deve ser colocada como ápice de um processo histórico que envolve o caos e a desestabilização contínua do mundo como forma de governança, né? E a terceira é evidente que envolve a China, porque aí vale a comparação. De um lado, é uma formação econômico-social altamente financiarizada, de outro, é uma formação econômico-social amplamente baseada na produção de bens e serviços. Hoje, de cada 100 dólares que a economia chinesa coloca em circulação, 97 vai para a produção. Os americanos não chegam a 50 dólares, né, o que vai para a produção. E uma economia que não é uma economia qualquer que produz bens e serviços, é uma economia baseada na propriedade pública dos meios de produção. Então, qualquer policy maker americano que você conversa com alguns, todos falam que a grande questão com a China é a presença massiva de empresas estatais no núcleo da economia chinesa e na finança chinesa, que torna a competição entre os dois países altamente inviável para os Estados Unidos. Tanto é que o alvo do Trump, o alvo de todo esse estabelecimento americano são as estatais chinesas e são o sistema financeiro chinês, né? Então, acho que são ainda nesse caso, a batalha entre duas formações econômicas sociais amplamente distintas, ou seja, colocar sinal de igualdade entre China e Estados Unidos em qualquer campo de análise é um tanto quanto complicado, a meu ver. Então, acho que existem essas questões também, e também, evidentemente, envolve, o que eu vejo também, uma guerra colonial, ou seja, os americanos tentando submeter a China, né, é o sonho americano com que a China compre farinha dos Estados Unidos desde a década de 60, né, e isso alastrado ao resto do mundo, ou seja, uma nova guerra colonial, isso contra a China e contra o sul global como um todo, né, isso em meio à reorganização do sul global, que é um fato histórico que acontece nos últimos anos. Perfeito. Legal. Olha, o Elias, né, como eu disse, é um quadro do PCdoB, é uma referência no Brasil no debate sobre a China, né, um dos maiores especialistas sobre a China. Ele, inclusive, tem um livro, o livro dele é China, o Socialismo do Século XXI, de 2021, editado pela Boitempo, e ele foi vencedor em 2022 do Special Book Award of China, né, de um prêmio super importante de literatura lá na China. O Gabriel Lazari, que é bancário, é secretário-geral do PCBR, participa intensamente das lutas
locais, das lutas nacionais, por exemplo, tem um papel importantíssimo na luta contra a escala 6x1, mas é um intelectual do cenário global, né? Ele tem intervenções do Gabriel o tempo inteiro sobre Palestina, sobre China, sobre o cenário internacional, por isso que pensamos nesta conversa. Gabriel, 5 minutos para você agora fazer uma primeira abordagem sobre o que está em confronto neste momento. Obrigado, viu, por ter vindo. Imagina, eu que agradeço, Mauro. Primeiro, dar o bom dia aí, bom dia para o Elias também. É sempre um prazer poder estar, enfim, debatendo, né, apresentando um pouco das nossas avaliações, né, como eu costumo dizer, nunca são avaliações particulares, né, a gente tem um esforço coletivo de formulação, de apreensão, de debate, e de tentar explicar um pouco cientificamente, né, a partir do marxismo, essas visões, né. Inclusive, o Mauro mencionou aí o livro do Elias, né? E aí, já dando o anúncio aqui em primeira mão, né? Que eu estou elaborando aí uma resposta para o Elias, vai ser bom participar desse debate público, né? Tô para usar o vocabulário da rapaziada aí, estou deschavando esse livro aí e toda a base teórica do Elias para a gente poder fazer um debate qualificado de alto nível, né? Porque em que pese as divergências que há entre as posições que eu pretendo apresentar aqui e as do Elias, né? Eu acho que temos que fazer esse debate em nível da ciência, em nível do debate político, né? Em nível do debate ideológico, como é caro. E aí eu acho que a gente precisa fazer um olhar para essa questão da disputa entre a China e os Estados Unidos, que ele vá um pouco para além da aparência imediata, né? Porque quando a gente vai analisar a estrutura produtiva, né, de qualquer país, é claro que a gente tem em diversos setores países que têm economia mais financiarizada ou menos financiarizada, ou seja, mais do ponto de vista da produção direta de valor, direta de riquezas, ou como Elias chama, bens e serviços, né, sejam bens de consumo, sejam bens de produção, né, e outro lado que, claro, já sublimou isso, né, já subsumiu essa forma de produção de capital também para formas financiarizadas, o que não é nenhum mistério, né, para o marxismo, né, é o caminho natural mesmo. Só que, e aí eu acho que a grande questão que a gente pode falar sobre essas disputas tarifárias hoje, né, é que elas revelam um novo episódio, um novo momento disso que vem sendo uma disputa pela hegemonia global. Não no sentido, e aí nesse aspecto eu concordo com o Elias, né? Não é que a China quer se colocar como o hegemon, né? Ou como o grande condutor do processo, mas o fato é que, pelo menos desde a crise de 2008, existe uma degradação da hegemonia norte-americana no mundo. Essa degradação, ela não primeiro, não é unilateral, não é que os Estados Unidos começam a se degradar por si próprio, né? Mas isso tem a ver com o rompimento e a recolocação, a reconfiguração dessas diversas posições internacionais dos países na divisão internacional do trabalho, né, no sistema imperialista global, né? Aí só para citar, né, se a gente vai ver todo esse período que eu gosto de chamar de Pax Americana, né, desde a contra-revolução no leste europeu até a crise de 2008, considerando que é uma Pax com guerra, né, mas que é esse período de hegemonia em contexto dos Estados Unidos. Qual que é o resultado dele a partir da crise de 2008? É uma desagregação cada vez maior dos próprios laços imperialistas que os Estados Unidos faz com os demais países que são países de capitalismo avançado, desenvolvido. A gente consegue ver isso o quê? Primeiro, as problemáticas que chegam na União Europeia e como que a União Europeia, ela própria, começa a entrar nas suas crises internas, né? O pacote da Troika para a Grécia em 2011, 2012, que depois vai ser aprovado em 2015. A gente tem o Brexit, que é a saída à direita, né, da burguesia britânica fazendo esse primeiro movimento, um movimento que guarda semelhanças com essa posição que o Trump está fazendo aqui agora, no sentido de tentar se desvincular, né, desse mercado internacional, proteger a sua proteção, e coisas parecidas têm acontecido também. Não é à toa que surge, o que aumenta, né, o peso da Le Pen na França, que começa a se discutir no movimento 5 Estrelas na Itália do soberanismo e tudo mais. Então, essa crise de hegemonia está dada. Essa crise de hegemonia está acontecendo. A disputa internacional de exportação de capitais, de rotas comerciais, todas as disputas que têm a ver com o mercado, né? Ou seja, disputas que têm a ver com
os investimentos, exportação de capitais de mercadorias, tudo isso, ou seja, da maquinária capitalista global, é onde a China está se posicionando hoje, né? A China tem um processo de restauração capitalista muito avançado, né? E ela hoje opera nessa dinâmica. Até essas estatais que o Elias menciona, por exemplo, elas organizam a sua governança, sua administração segundo o seu desempenho na bolsa, seu desempenho de ações, né? Então, é esse o papel que a China vai aproveitar. Quer dizer que a China vai ser tão agressiva do ponto de vista quantitativo quanto os Estados Unidos? Eu acho que não, né? Não é a tendência. E nem é assim que se age quando se está na defensiva e buscando conquistar aliados. Gabriel, como você fez? Como você fez uma introdução um pouco longa para antes de começar no assunto, sugiro mais Elias, se o Elias não se contrapor, mais um minutinho, até para dar mais caldo para o Elias entrar, tá bom? Não, fica tranquilo. Eu vou bate-papo, não tenho não sou preso à formalidade, mas fica tranquilo. Até porque eu e o Elias temos o mesmo horário limite aí, né? Mas olha só, então, essa colocação que a China vai tentar disputar nessa escala internacional já é uma realidade, né? Já é uma realidade, inclusive, anterior a esse processo de crise tarifária. A China disputa mercados e exportação de capital para vários países, inclusive o Brasil. Hoje, aproximadamente 30% do parque energético brasileiro é investimento chinês. E quando a gente diz investimento, parece bonito, né? Mas investimento significa inserção do capital chinês na nossa economia, né? Assim como diversos outros países da Europa. Assim como o próprio debate hoje, que a gente vai ver na Itália, que teve historicamente uma posição meio disjuntiva ali na economia europeia como tal, uma das disputas entre os setores da direita é com quem vai ser o nosso investidor, vai ser a China ou vai ser os Estados Unidos, né? O Trump, na verdade, ele dá um tiro no pé quando ele está fazendo isso. Ele abre espaço para que outros países, tendo que fazer a mesma competição de taxas alfandegárias, de tarifas de importação, etc., se voltem para a China. E a China vai aproveitar esse processo para fazer crescer a sua influência no mundo. Perfeito. Elias, acho que a partir desta provocação do Gabriel, como você também, estamos falando de provocação no melhor sentido da palavra, né? De provocação para o debate. Ele traz uma questão que eu acho que é crucial para esse debate. Então, o que o Gabriel traz para nós é que a China está se aprofundando num modelo capitalista particular próprio, indo inclusive para uma nova etapa. É isto ou a China está aprofundando um modelo particular próprio nacional de socialismo? Acho que esse talvez seja o núcleo central da divergência do debate entre vocês, né? Os dados não dizem isso, né? Vamos dizer assim, no caso da China, a propriedade pública dos meios de produção ela é a que gera os efeitos de encadeamento para toda a economia, é a que gera os ciclos de acumulação. Em nenhum país capitalista na história isso aconteceu, na história, as estatais tiveram peso, e não é uma questão de ser estatal, é socialista, tem estatal, é socialista que é estatal, não é isso que eu nunca coloquei isso, né? O Brasil teve centenas de estatais, mas nunca foram elas os motores da dinâmica de acumulação ou geração de efeito de cadeamento, e é por isso que a China não tem crise há 40 anos, ou seja, se fossem empresas privadas que operam sob a incerteza keynesiana, certamente teria crise cíclica, etc. Eu também não vejo, e também tem um outro lado da história, que existe uma onda de inovações institucionais na China hoje, que não é mais sobre a recolocação do Estado, do setor privado, do mercado, do plano, em diferentes pontos da economia, de forma que viabilize a transferência intersetorial de recursos. E sim, existe uma inovação institucional que envolve o avanço do setor público da economia sobre o setor que eu chamo não público, porque falar propriedade privada em um país como a China é muito complicado do ponto de vista jurídico, etc., né? Então, hoje, por exemplo, há 5 anos atrás, somente 5% das empresas privadas chinesas, as suas ações, o Estado era dono das suas ações, hoje é 30%. Então, existe uma submissão cada vez maior da contabilidade da firma, né, pela contabilidade social, ou seja, esse setor não público da economia, ela opera cada vez mais sob a guarda-chuva de um projeto nacional chinês e, evidentemente, dentro do guarda-chuva da tal prosperidade comum, né? Então, boa parte, por exemplo, ou 90%, vamos dizer assim, da calefação na parte norte da China, que é
o que permite as pessoas não sentirem frio nas suas casas, é feito por esse setor não público, por exemplo. Nos últimos 5 anos, esse setor não público, os bilionários chineses, os milionários, saíram do país e foram embora do país, metade, né? E é evidente que existem contradições, que, a meu ver, elas têm que ser avaliadas, são antagônicas ou não, que são fruto do processo que é a fome e abertura, né? Como, por exemplo, eu sempre digo que o socialismo era fadado ao erro, né? Por quê? Porque é uma experiência nova, né? Então, a chance dele acertar mais dele errar mais do que acertar é muito grande. Além de não haver receita de bolo para o socialismo, ou seja, se vai ter bolsa de valores do socialismo ou não é uma questão que vai ser colocada a priori. Se as empresas socialistas vão operar de forma capitalista fora, não é algo que se coloca a priori. A vida quis, em certa medida, sob o meu ponto de vista, que o socialismo ele se transformasse em 2 formas, né? O socialismo real, né? Aquele que se manifesta diante de nós. Primeiro, eles ser estados militarizados, ou seja, estados que são altamente armados até os dentes, vamos dizer assim, por conta da ameaça imperialista, por conta do seco, da tentativa de aniquilamento, e a outra, que eu acho que é a mais polêmica, eu acho uma falsa polêmica do ponto de vista particular, que é a disputa de capitais, ou seja, a vida colocou, a história colocou para o socialismo a tarefa de competir com o capitalismo no mercado internacional, né? Então, esse é um ponto fundamental, inclusive para se observar isso, inclusive, como novo campo de batalha, ou como eu chamo de uma luta de classe entre os dois polos da economia internacional, o socialismo e o capitalismo, né? Agora, se o socialismo vem ou se a China vem no Brasil, compra ativo brasileiro e não investe e tal, aí é uma questão que o Brasil tem que resolver. Não existe espaço vazio na política, nenhum campo, nem na economia, não é? Eu acredito que existem formas de exportação de capitais, por exemplo, né, que são muito mais interessantes para os países e que ocorrem no mundo afora, onde a China opera, do que no Brasil, por exemplo, né? O Brasil, ele fez uma escolha, né? Os países africanos estão fazendo outra, e a China tem que se adaptar a eles, né? E a China, por outro lado, não pratica monopólio sobre compra e venda de produtos, enfim. Existe um grande debate dentro da China, é um debate que dá para se fazer na superfície, né? E a questão de ser agressivo ou não, isso nem se comenta, porque chega a ser, não tem condições, a China não tem, nem um pouco agressiva, né? E é isso, particularmente, eu não acho isso uma polêmica, na minha opinião, sabe? Para mim, isso é uma questão muito resolvida, né? Eu acredito que é um socialismo em estágio inicial, embrionário, envolto a imensas contradições, e vai enfrentar essas contradições que se dispõem a enfrentar a questão do poder político, né? E disputar o poder político, executar o poder político, né? Então, acredito que não dá para nos apegarmos a priorismos quando você tem que enfrentar as questões da vida real, né? Evidente que isso aqui não é nenhuma indireta ou direta para o camarada Gabriel, mas eu acho que a vida real ela é uma outra coisa. E aqui, para terminar, essa minha permanência na China em 2 anos agora, já visito a China há mais de 20 anos, né? E o contato que eu tive com a direção de empresas, de institutos, o papel crescente da classe trabalhadora na direção das empresas, aponta para uma forma histórica completamente distinta do capitalismo. Se aquilo for capitalismo, é uma demonstração muito clara de que o capitalismo ele tem ainda uma longa trajetória civilizatória a nos entregar. É um socialismo full? Lógico que não, porque a China opera a chamada contemporaneidade não coetânea, ou seja, são diversas formas históricas coetâneas ou não contemporâneas, né? Mais hegemonizadas por um bloco histórico de novo tipo no poder e a grande propriedade pública na finança e na produção. Nossa, esse debate está muito interessante mesmo. Gabriel, eu vou te devolver. Eu tenho algumas questões para colocar para vocês, uma do Jones, uma minha e algumas que começam a chegar do pessoal, mas queria você fazer uma ponderação a partir dessa nova rodada de colocações do Elias, e aí eu abro para as perguntas na sequência. Vai, Gabriel, estamos te ouvindo. Não, eu acho que é isso. Também não trabalho com nenhum apriorismo, eu acho que não está aí o debate, né? Eu acho que é um debate mesmo para a gente entender a estrutura real, né? De como funciona hoje o capital chinês e como que ele está conectado, né, em escala global com toda essa dinâmica imperialista, né? E aí, discordando do Elias, né? Eu acho que é um pouco... talvez trabalhando por analogia, né? Mas é um pouco mais analogia do que análise real, quando a gente fala, por exemplo, que
o que está havendo nessas disputas tarifárias, nas disputas econômicas, é uma luta de classes entre um polo capitalista e um polo socialista, né? A luta de classes que acontece na China hoje, né, é a luta de classes que acontece na China, da sua burguesia contra o seu proletariado, né? A mesma coisa nos Estados Unidos, né? E no Brasil também, né? Eu acho que é um debate válido, né? Eu acho que esse é o debate do qual a gente, coletivamente, parte, a gente está falando do PCBR, né? De que a restauração do capitalismo na China não foi completa, né? Ela não aconteceu como aconteceu na antiga União Soviética, né? Com um golpe de Estado, com uma derrubada generalizada das condições de vida da classe trabalhadora, apesar de que, sim, as reformas de mercado, desde 78, ou seja, antes, né, do fim da União Soviética, aprofundaram e muito, né, as relações capitalistas dentro da China, né? Mas, é claro, né, como eu falei, o Elias já escreveu o livro, eu estou escrevendo a resposta, né? Então eu tenho muito menos material do que para citar assim, mas obviamente o que a gente está colocado aqui não se trata de nenhuma perspectiva de uma disputa de luta de classes em nível internacional, como havia, por exemplo, quando estava polarizado o cenário global entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Onde a gente claramente conseguia ver as relações socialistas de produção, o poder da classe trabalhadora, toda a estrutura produtiva que não comportava, entre outras coisas, uma governança empresarial baseada no seu desempenho de mercado, né? E aí, discordando também, né? Eu acho que de alguns pontos que o Elias acaba trazendo nas suas reflexões, né? Quando a gente está falando da distribuição para a economia de mercado, quando a gente está colocando o mercado como o ponto de apoio para o desenvolvimento de uma economia, né? Seja de qual tipo for, ou seja uma economia de alta indução, de desenvolvimento, seja uma economia de alta financiarização, né? Ou seja, de estocar essa produção, ou o que ainda resta dessa produção, em âmbito da financiarização, em âmbito do capital fictício, a gente está falando de uma economia que está operando sob bases capitalistas, né? Se vai haver luta de classes, né? E seria meu sonho ver. Eu gostaria da China não ajudando a privatizar as nossas hidrelétricas, né? Não ajudando a privatizar portos na Grécia, não ajudando a privatizar uma série dessas coisas, mas, né, expressando o que, na nossa avaliação, é um ponto inegociável, né, e absolutamente constitutivo do marxismo, da política comunista, que é um internacionalismo proletário, né? Qual que é o internacionalismo proletário quando a sua medida é a de privatização? Vejam, e a gente está falando de uma coisa muito séria, assim, gente, porque a gente vem aqui de noite, e o Mauro, o Farol Brasil, o trabalho do Jones, fazem um baita esforço, eu acho muito notável e muito bem sucedido, diga-se de passagem, para poder dizer, olha, toda essa política de privatização que nós estamos vivendo no Brasil é um processo não só de desnacionalização da nossa economia, mas de ataque à classe trabalhadora, né? Isso a Eletrobras está na conta, né? Isso, a Eletronuclear, que agora estava tendo paralisação, né? Que está no olho do furacão aí das privatizações, da precarização, está na conta, né? Então, quando a gente vê o capital chinês, né? E aí, discordando do Elias também, né? Eu acho que quando a gente está falando de uma estrutura que tem uma grande massa do capital estatal. Não, tudo bem, mas como opera esse capital estatal? Né? Ele opera para desenvolver relações socialistas de produção ou ele é um indutor da produção capitalista na China, né? E o próprio livro do Elias é muito bom, ele fala, ele é um indutor das relações comerciais, das relações industriais de produção, né? De maneira em que eu não vejo isso como uma coisa positiva. Eu não vejo positivo que nenhum capital privatize a nossa energia no Brasil, né? E por isso, até mencionando aí, alguém fez esse comentário na lista de comentários aí, né? E isso impacta muito no Brasil, né? E eu acho que nisso eu e Elias concordamos. Debater a China é debater o Brasil, porque é debater o capitalismo, enfim, ou como quisermos chamar, a luta de classes em nível global. Uma coisa não está desconectada da outra, né? Eu vejo a conexão de um jeito, eu acho que o Elias vê a conexão de um outro, né? Elias, deixa eu te colocar uma questão que é assim... Posso fazer uma colocação sobre essa questão do capitalismo, se você me permite? Claro. Você quer fazer a pergunta? E eu posso te colocar... Pode ser. Tá bom, então acho que vai até casar.
que é a seguinte, é claro que falar em tese, se fosse há 10 anos atrás, bom, não foi 10 anos atrás, mas se fosse 5 anos atrás, 10 anos atrás, ou no primeiro governo Trump, essa ofensiva, teria pego a China numa condição de evolução da sua economia bem menor, porque a escalada da China é surpreendente e cada vez maior. Então, a ofensiva do Trump pega a China no seu momento culminante, não quer dizer que será o momento culminante da China, mas pega uma China muito fortalecida em relação ao que seria 5 anos atrás ou 10 anos atrás. E a mim surpreendeu a reação chinesa, que sempre foi uma reação pautada pela discrição, né, por não evitar qualquer tipo de confrontação, e eles estão indo para cima, né? Como é que você interpreta essa mudança na postura chinesa no cenário internacional e na reação aos Estados Unidos nesse momento? E aí, gruda com essa questão aí do capitalismo, por favor. Bem, acho que essa questão que envolve a China, não dá para analisar a China sem entrar na coerência interna daquela formação econômica e social. E para entrar na coerência interna, vai ter que fazer um serviço duríssimo de analisar a contabilidade das empresas, a contabilidade dos bancos, né? Então, por exemplo, hoje cada vez menos se observa a operação da contabilidade da firma, ou seja, aquela contabilidade do curto prazo do empresário privado, né, como motor do processo de acumulação na China. Nenhum país capitalista do mundo seria capaz de construir 45 mil quilômetros de trens de alta velocidade em 20 anos, tendo em vista que somente para trens de alta velocidade, o subsídio público para esse tipo de atividade é mais de $1 trilhão ao ano. Desculpa, nos últimos 20 anos foram $1 trilhão de subsídio. Nenhum país capitalista é capaz de fazer isso hoje, né? Isso é o contraponto aberto à chamada contabilidade da firma. O mercado cada vez menos opera na China. E você pode operar sob leis de mercado. Agora, a questão é se você vai operar sob leis sobre a busca do lucro em detrimento da eficiência. E nessa luta que envolve capitalismo e socialismo hoje no mundo, vai ganhar quem for mais eficiente. Aí não tem conversa, não tem tese. Se a empresa de um país socialista for menos eficiente que uma capitalista, ela vai ser engolida, né? Não tem conversa. Na batalha global dos monopólios globais, os oligopólios globais, o que cabe é o seguinte: quem é mais eficiente? E mais, nós não fazemos história em circunstâncias que escolhemos. Então, a vida entrega a necessidade do quê? De um país socialista, ao fazer parte da escala da economia internacional capitalista, operar dentro das lógicas capitalistas, porque o socialismo é muito imaturo a ponto de impor a sua ordem econômica global. O interessante é que a China está conseguindo operar dentro do sistema capitalista internacional, não é? E engolindo o capitalismo global do ponto de vista da produtividade do trabalho, do crescimento econômico, da inclusão social, e mais, em nível do aumento da possibilidade do valor trabalho ter uma maior participação no PIB nacional, né? Ou seja, a China hoje é o lugar do mundo em que o trabalho ele é a peça fundamental do processo de produção, além do mais, da classe trabalhadora chinesa, porque a luta de classes existe na China e não é para se assustar, existe pesadamente. Só que os trabalhadores ganham todas no Ministério Público do Trabalho. Isso significa aumentos de salários de 170% em 10 anos, acima do PIB e da inflação da produtividade. E se a China fosse um país capitalista de fato, mais um elemento que deveria ser colocado. Como que ela não se utiliza de uma reserva um exército da possibilidade de ter um exército industrial de reserva absurdo para manter preço artificial, por exemplo, para competir no mundo? A China está a taxa de desemprego de 4%. Até a Índia opera nesse sistema, até a Coreia do Sul opera nesse sistema, o Japão opera e a China não. Né? Então, vamos observar as estruturas de custo e benefício, não somente de uma empresa chinesa, mas de várias empresas simultaneamente. Elas se equalizam. O capitalismo impede a equalização das estruturas de custo e benefício das suas empresas. Somente pode haver equalização de estrutura de custo e benefício de uma única empresa. E somente o socialismo é capaz da equalização dessas estruturas e mais de uma cadeia produtiva. E é por isso que a China consegue entregar 45 mil quilômetros de trem de alta velocidade, fazer um programa de combate à miséria extrema e obter resultados expressivos em cerca de 10 anos. Eu fiz um estudo para o meu próximo livro, em que eu identifiquei a equalização das estruturas de
custo-benefício de todas as cadeias produtivas envolvendo a luta pelo combate à pobreza extrema, ou seja, ir no detalhe para entender certas questões. Eu acho que esse é um ponto que falta aqui, não é para o Gabriel, não é para ninguém, é ir no detalhe, não ficar no geral, né? A China opera no sistema imperialista internacional. Eu duvido disso, né? Eu não vejo a China operando em forma imperialista em lugar nenhum. E tem outra, não existe espaço fazendo a política. Eu, se eu sou um governante de um país socialista, é evidente que eu vou comprar ativo, vamos dizer assim, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora, na Grécia, por exemplo, o Yanis Varoufakis tem uma... Meu querido amigo, inclusive, ele coloca muito bem. Os chineses negociaram todos os termos comigo, né? A mudança das relações de produção, né, no Porto de Pirineus, por exemplo, né? Então, eu acho que tem que ir no detalhe, ou seja, não dá para ficar no geral, é ir no detalhe, inclusive, para terminar, como que um país consegue, em 7 anos, alcançar, vamos dizer assim, a fronteira tecnológica, né, quando todo mundo coloca que não pode. E aqui vem a questão da centralidade da propriedade pública dos meios de produção da economia e da finança. Um país capitalista não conseguiria isso de forma alguma, inclusive por conta da incapacidade da equalização das estruturas de custo e benefício de cadeias produtivas inteiras. Então, o apelo que eu faço aqui, que é discutir se a China é capitalista ou socialista, é ir no detalhe. Analisar empresa por empresa, cadeia produtiva ou cadeia produtiva, e por aí vai. Gabriel, quer responder a ele? Vamos. Não, eu acho que é isso. Eu acho que estamos fazendo um bom debate, né? Eu acho que tem alguns aspectos que ajudam a gente a limpar um pouco o terreno, né? Eu acho que, primeiro, me parece que é uma diferença importante da visão que eu e Elias temos, né? Sobre como que a forma do socialismo venceu o capitalismo, né? E aí, eu diria que, embasando bem, assim, na teoria marxista-leninista mesmo, muito dificilmente a gente vai encontrar alguma visão que aponte que a forma do socialismo ligado ao capitalismo é ele ser mais eficiente perante o mercado, perante sua produtividade, né? Ao contrário, né? Como diz o Lenin, fora do poder tudo é ilusão, né? Quando a gente está falando sobre a disputa entre o capitalismo e o socialismo, ela é uma disputa, em primeiro lugar, política, né? Em primeiro lugar, sobre o controle da sociedade por classes diferentes, né? E, portanto, é aí que está colocada a questão, né? Se for esperar o socialismo, entre aspas, né, chinês, para ele ganhar por eficiência da sua produtividade de capital do resto do capitalismo, se essa for a meta, a gente aqui no Brasil espera sentado, né? E acho que é ruim essa visão. Eu acho que é uma visão incorreta, né? E aí também, já que vamos fazer o exercício de hipótese, né? Eu, se fosse um governante de um país socialista, né? Eu ajudaria os trabalhadores eletricitários brasileiros com material, com propaganda, com o famoso ouro de Moscou, né? Como durante muito tempo o Partido Comunista da União Soviética ajudou a financiar a luta revolucionária nos diversos países, né? E também para mencionar, né? O próprio Elias falou, foi combinado lá com o Yanis Varoufakis para fazer a privatização do Porto de Pireus. Mas só não combinou com os operários, né? Com os estivadores, com o povo que trabalha nas docas. Inclusive lá é uma situação muito, muito terrível. A gente já teve literalmente mortes de container de navio cargueiro caindo em cima da cabeça de operário, né, de trabalhador da doca, né, do porto, e a empresa não querendo se responsabilizar, teve que fazer greve para a empresa se responsabilizar a indenizar a família do operário que tinha sido assassinado, né? Então, ou morto por incidente, não estou dizendo que foi doloso, não foi doloso a coisa, né? Teve intenção da empresa. Mas a gente sabe como é que funcionam esses acidentes de trabalho, o que isso implica na precarização e tudo mais, né? Então, eu acho que quando a gente está falando sobre esse desenvolvimento, o desenvolvimento da luta revolucionária no nosso mundo, né, e, portanto, como interpretar esses diversos fenômenos, né, eu acho que a gente precisa, de fato, ir a fundo, né? Isso que o Elias falou, e por isso que não sou daqueles que acham que é o particular que explica o universal, né? Eu acho que a gente precisa entender a partir da totalidade, mas entender a partir da totalidade sem entender as particularidades certamente é um erro, né?
Como eu já falei, esse é o estudo que eu estou tentando fazer. Ir setor por setor, entender de fato como funciona o capital na China, né? E quais são, inclusive, as visões do Partido Comunista lá sobre o desenvolvimento, né? Como que eles interpretam o papel do mercado, né? Tem toda essa visão que até vira chavão, né? Não gosto de debater muito com chavão, até porque não é nesses termos que o Partido Comunista Chinês coloca, então, mas enfim, é um papo que circula, né? Como se a China estivesse vivendo uma grande nova política econômica, né? Da União Soviética, né? Dirigida pelo Lenin ali no começo, e acho que não, né? Nova política econômica foi um momento muito circunscrito da história, né? Não estou dizendo que é isso que o Elias defende, tá? Só para deixar bem claro, mas é que é um argumento que recorre, assim, quando a gente está fazendo um debate mais superficial, né? Vamos dizer assim, mais vulgar. E o próprio Lenin é o primeiro a dizer que, ó, vamos fazer isso aí, mas cuidado total, porque a possibilidade disso aqui sair do prumo é muito, muito grande. A gente está reintroduzindo relações mercantis depois de ter conseguido socializar no comunismo de guerra toda a nossa produção, etc, etc. Então, eu acho que é esse o debate, né? O debate e de fato, eu acho que não existe vácuo na política, né? Eu concordo com o Elias nisso, né? A questão é o que se faz nesse vácuo, né? Se a gente faz esse vácuo para aprofundar, por exemplo, a dependência brasileira, né? Que teve um ativo seu privatizado e desnacionalizado, né? Ou seja, tem fluxo de valor correndo daqui da nossa conta de luz para o bolso do capital chinês. Ou se a gente tem uma política internacionalista, com linha proletária clara e que pensa a luta dos trabalhadores independente das fronteiras das suas nações, né? Mas como parte de uma luta única contra toda a burguesia mundial. Eu vou sugerir para vocês agora reduzir o tempo para 3 minutos para poder fazer um mais ping-pong com as perguntas que chegaram, tá? E quero começar, Elias, e depois você, Gabriel, com a questão que o Jones trouxe, que é Vietnã. Qual o olhar de vocês para o Vietnã neste momento? Pode ser, Elias? Pode ser, Gabriel? Fechou. Fala, Elias. O Vietnã é uma experiência que eu trabalhei no meu último livro, né? Vietnã e Laos, né? Que são países que eu conheço também. O Vietnã eu conheço bem. Eu acredito que se nós formos olhar para a Ásia em particular, nós vamos observar dois tipos de formação econômico-sociais multidinâmicas, né? As dos chamados estados desenvolvimentistas, né? Japão, Coreia do Sul, a província de Taiwan, Singapura, Malásia, agora até Indonésia, né, vamos dizer assim, e também dos chamados socialistas de mercado, que aliás, eu escrevi o livro há 4 anos atrás, mudei minha opinião sobre um monte de coisa nesse livro. Eu esperaria até o Gabriel sair o próximo para poder fazer a crítica, mas pode fazer esse também, que vou acolher de forma muito tranquila, entendeu? Sabe? Então, o Vietnã, ele é parte dessa nova classe de formações econômicas sociais que surge em 2000, a partir da década de 70, que é uma espécie é uma forma histórica onde o socialismo acaba se reinventando através de instituições de mercado. Assim como o capitalismo na Ásia se reinventa através de instituições de mercado. Né? Eu acho que existe essas duas tipologias, morfologias sociais na Ásia, não é? E no caso do Vietnã, da China e do Laos, também essa forma do socialismo se reinventando através de instituições de mercado, e que essas instituições nascem onde? Na agricultura, para a elevação da produtividade do trabalho. Né? Ou seja, os camponeses nesses 3 países têm uma longa história de comércio e acumulação, e nesses 3 países, os partidos governantes observam na agricultura uma coisa chamada recursos ociosos, né? E eles mobilizam esses recursos ociosos através da possibilidade da mercantilização dessa rede econômica, né? E aí isso acaba se transformando no motor de arranque inicial das reformas econômicas desses 3 países em particular, China, Vietnã e Laos. É uma espécie de NEP, como o Lenin coloca? Sim e não. Sim, por conta do princípio da reforma agrícola, mas não porque a NEP não é uma dinâmica de desenvolvimento em si mesma. Não houve tempo para que isso acontecesse na Rússia, acontece na China. E é evidente, Vietnã e Laos, burguesia, e na China, a burguesia não está no poder, o que é fundamental para se entender se é capitalismo ou socialismo. Não existe capitalismo sem burguesia no poder, né? Então, nesses 3 países, não existe esse elemento fundamental para o sucesso do capitalismo. Caso contrário, o Cromwell não deveria nem ter existido, ou seja, era só através de reformas institucionais
pós a Revolução Puritana, que o capitalismo iria acontecer, mas caso o Cromwell colocado na história, muda completamente a história isso daí. Enfim, e o Vietnã, um pouco a China da década de 90, o Laos é um país muito pobre também, ou seja, é um pouco a China no final da década de 70. Mas são 3 países que também é muito fundamental conhecer as experiências e tal, porque os 3 países advogam o socialismo, né? E é uma opinião de quem está lá, né? A opinião minha que vale nesse aspecto, né? Perfeito. Gabriel, quer falar sobre Vietnã, eventualmente até Vietnã e Laos? Vou ser bem sincero, é uma coisa que eu realmente não tenho como opinar, né? Não parei para estudar ainda. Eu sempre levo muito a sério essa questão de, como diria o Mao Tse Tung, se você não leu, você não fala, você não dá opinião, né? Mas eu acho que vale a pena para a gente entender esse processo, entender esse aspecto que o Elias coloca, né? Da economia de mercado, né? De o que isso implica para o desenvolvimento. Eu acho que uma das coisas que falta aí, eu acho que discordando um pouco dessa opinião do Elias, né? É muito difícil a gente falar que não tem a burguesia no poder em países como o caso da China, né? Assim, eu acho que não é o caso da defesa do Elias aqui, né? Não seria uma coisa muito superficial, mas muitas vezes tem uma identidade quase formal que as pessoas fazem ao dizer, é o Partido Comunista que está no poder, portanto, é a classe trabalhadora que está no poder, né? Eu acho que a gente tem que aprofundar mais essa discussão, né? Não é uma discussão, primeiro, nem simples, né? E muito menos que uma coisa necessariamente leve a outra, né? Vamos lembrar, por exemplo, que nos estertores aí da União Soviética foi o Partido Comunista que levou à reabertura de mercado, que levou a contra-revolução. O Boris Yeltsin era do Partido Comunista, né? Até os 42 do segundo tempo, né? Então, eu acho que esse é um critério frágil, né? O critério me parece verdadeiro tem a ver com isso, com as estruturas do poder proletário, né? Com a luta de classes efetiva que há na China, né? Porque sobre o socialismo há luta de classes, assim como sobre o capitalismo, né? Isso uma coisa óbvia, né? Para qualquer marxista, né? A pergunta é quem está vencendo, né? Quem está na ofensiva, quem está na defensiva, né? Qual que são hoje as prioridades, como é essa luta proletária, se é uma luta internacionalista ou se ela guarda um nacionalismo do desenvolvimento burguês, do desenvolvimento do capital em detrimento da sua posição internacionalista, né? E coisas assim. Então, eu acho que são elementos, né? Que eu acho que o Elias usa os mesmos elementos para debater os 3 países. Eu não tenho bagagem para discutir com propriedade, né? Nem Vietnã, nem Laos, mas que a gente precisa levar em consideração e levar essas reflexões à frente. Senão a gente pode acabar invertendo as bolas, né? Afinal, o objetivo do socialismo não é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento é um meio do socialismo, né? O desenvolvimento é uma mediação, uma forma do socialismo conseguir se garantir e conseguir mudar suas relações de produção para as relações socialistas, né? Ou seja, fazer o contrário do que a China fez a partir de 78, que a União Soviética fez a partir do final da contra-revolução, ali na época da perestroika, né? E não alimentar esse recuo como se fosse uma novidade. Não é novidade, é só um passo atrás, né? Legal. Nós vamos... Oi. Mauro, essa questão das relações de produção foi interessante, porque sempre aparece isso à baila, né? Eu acredito que se houvesse retrocesso nas relações de produção na China nos últimos 40 anos, a China estaria numa crise permanente. Ou seja, se existe um desacordo entre relações de produção e forças produtivas, a crise era iminente, né? Então, nós vamos observar, desde a agricultura até a indústria, avanços qualitativos, isso é muito fácil de provar. Novamente, observar como as coisas funcionam, os direitos dos trabalhadores, como isso tem avançado na China. Saiu agora, por exemplo, em dezembro, a nova versão da Company Law, que é a lei das companhias da China, que tratando dessa questão, né? Tem a questão salarial, tem o retrocesso, hoje a ampliação, vamos dizer assim, das possibilidades da classe trabalhadora de acesso a serviços públicos em um país de 1,4 bilhão de habitantes. Ou seja,
O welfare state na Dinamarca é fácil. No país de 1,4 bilhão de habitantes, demanda o quê? Demanda a construção de um imenso setor produtivo da economia. Então, o socialismo não cabe outra alternativa, isso a história demonstra, não sei se desenvolver. O desenvolvimento das forças produtivas é algo fundamental para o socialismo. Isso aqui é algo que não existe na prática nem em discussão. Porque sem forças produtivas não tem classe trabalhadora, não tem educação da classe trabalhadora para o poder. Porque o que está no poder da China não é classe trabalhadora. E esse outra coisa que coloca. A classe trabalhadora manda na China? Não. Quem manda na China é um bloco histórico liderado pelo Partido Comunista, até porque não havia classe trabalhadora na China em 49. Em 78 era a minoria da sociedade. E hoje a classe trabalhadora na China tem poder efetivo em decisões de investimento das empresas. Isso não ocorre em lugar nenhum no mundo. Agora, é um socialismo dos sonhos que vai financiar a luta de períodos. Não vai fazer isso. E deu errado no século XX isso. Onde que deu certo essa forma do ouro de Moscou financiar a revolução na periferia do capitalismo? Não é? Esse é um ponto que os chineses colocam. Onde deu certo isso? Se a própria classe trabalhadora brasileira tem que alcançar sua própria consciência em relação a si mesma. Não é o dinheiro da China que vai ajudar a gente aqui, ou a China não comprar uma empresa brasileira, porque o Brasil está entregando para o estrangeiro. Isso. E acredito, particularmente, eu acho que aqui é um ponto de discordância fraternal, que o socialismo tem que ocupar todos os espaços econômicos do mundo. Caso contrário, desaparece. E a questão da produtividade, ela é primária no socialismo. Isso é o Marx, o Lenin coloca muito claro isso. A vitória é pela produtividade do trabalho. O socialismo vai se demonstrar superior a partir de quesitos morais. Se é mais solidário aos trabalhadores ou menos. Porque para os trabalhadores interessa o quê? Produtividade do trabalho, porque isso pode desembocar em melhores relações de produção, até o final, vamos dizer assim, das possibilidades que envolve o trabalho morto. Isso é básico, isso daí. Né? E a jornada de trabalho na China, por exemplo, ela cai anualmente 37 minutos por ano, em média, por conta do avanço tecnológico. Ou seja, é fundamental e no detalhe para certas... Não é questão de tomar o todo pela parte, até porque o todo também está na parte, mas é fundamental isso, sabe? Para terminar, se nós quisermos entender esse processo todo, pessoal, não é uma arrogância minha, o Gabriel é um grande intelectual, um cara sério, sabe? Tem que entender o detalhe, sabe? Eu tenho 30 anos de experiência nessa história da China e não querendo fazer a carteirada. Se eu não fosse o detalhe, eu observar uma fotografia daquela realidade, a realidade dela é feia, porque o processo de urbanização é um processo horroroso, né? E do trânsito de pessoas do campo para a cidade. Mas explicar, por exemplo, como a China coloca 200 milhões de pessoas do campo para a cidade em 10 anos, né? Isso é fundamental para colocar se é capaz do socialismo, né? Porque não ocorreu do mesmo jeito em lugar nenhum no mundo. Então, se a China é um capitalismo muito estranho, não é pouco estranho. E aqui eu falo com todo respeito ao Gabriel, que traz argumento, é educado, um cara sério, né? Um cara que tem bagagem, né? Não estou debatendo com idiota, estou debatendo com um cara bom, entendeu? Mas eu acho que é bom colocar esse tipo de coisa aqui nesse tipo de debate, né? Desculpa, Mauro. Não, tranquilo. Eu vou entregar, Gabriel, para ti. Antes, deixa eu ler os comentários, que os dois estão precisando sair, né? Então, mas deixa eu ler os comentários. Debate é assim, né? O debate vai enganchando nos próprios temas, né? O Diogo diz assim: como vocês observam a reforma interna feita, isso aqui acho que não vai dar para hoje não, via Doge, do Musk, no estado dos Estados Unidos. É possível comparar ao impacto disruptivo que teve a perestroika na Rússia, na época do Gorbachev, Jaqueline Campos. Mas esse lucro, né, falando sobre o lucro das empresas chinesas, não fica para o dono do meio de produção, e sim para o Estado que investe no país. Anderson Pereira, que a China é e vai ser cada vez mais imperialista, eu não tenho dúvidas. A questão é como ela vai agir quando superar os Estados Unidos, coisa que vai acontecer. Rogério Carnais, segundo Gustavo Machado, do PSTU, a China é o país mais capitalista e explorador da classe trabalhadora do mundo. Ele odeia a China e eu não sei exatamente por quê. O Alexandre Flash diz assim: o problema do camarada do PCBR está em confundir relações de mercado com relações capitalistas. O Felipe Marim: sobre a luta de classes, nos anos de 2010 eram comuns jovens operários cometerem suicídio, como relembra Ricardo Antunes, que vai estar aqui
mestre Ricardo Tunes, na quinta-feira. Em privilégio da servidão. Isso não é uma demonstração do conflito capital-trabalho? Juan César, a economia é importante, mas a pergunta central é: o poder político é da classe trabalhadora chinesa? Se sim, é socialismo. Contradição à parte da dialética. Alexandre Flash volta aqui. Certamente a revolução mundial da classe proletária que veremos no futuro e que surge da visão de Marx e Engels não tem a forma das revoluções de vanguarda do século XX. E finalmente Luiz Camargo, finalmente não, tem mais um aqui. O Luiz Camargo presenteou com uma assinatura do... Não, ele presenteou, mas não foi isso que eu precisava ler aqui. Obrigado, viu, Luiz? O socialismo do Brasil não pode esperar a China. E, finalmente, o Marte diz: companheiro Elias, qual é a ideologia hegemônica do Partido Comunista na China de hoje? 3 minutos para cada um, para encerrar, então, e liberá-los para suas jornadas diárias que vão continuar e vão longe pelo dia e noite adentro. Gabriel. Opa. Fiz bobagem aqui. Peraí, Gabriel. Não tem problema. Perdão. Gabriel foi cancelado, pô. Cancelei o Gabriel. Não, beleza. Não, só para comentar, eu acho que um pouco também esse debate do Elias, que acaba passando por vários pontos que os companheiros colocaram aí nos comentários e tal, a audiência, né? Eu acho que o que o Elias fala só a partir das reformas de mercado, né, que são indutoras de relações capitalistas, né, de propriedade privada dos meios de produção, foi isso que aconteceu, ainda que se possa dizer que isso não aconteceu até o final, e eu acho que é um pouco essa avaliação que eu faço, né, do processo chinês. A restauração capitalista não foi completa, né, se só elas são capazes de fazer desenvolver as forças produtivas, né, eu acho que é aí que a gente entra no nó do problema, né. É claro que o socialismo precisa do desenvolvimento das forças produtivas, né? Mas se a gente está desenvolvendo, é possível desenvolver forças produtivas em várias formas, né? A questão é como que a gente vai desenvolver as relações sociais de produção. Eu não sou daqueles que acham que automaticamente o desenvolvimento das forças produtivas leva a novas relações sociais de produção, né? E eu acho que trazer isso como se precisasse passar por uma fase de grande desenvolvimento dessas relações capitalistas de produção, como tem se desenvolvido na China, como uma necessidade para o desenvolvimento das forças produtivas, me parece um erro, né? Me parece uma análise equivocada, né? E na medida em que ela parece equivocada, ela até relembra um pouco alguma vulgata marxista, assim, de é preciso passar primeiro pelas etapas da revolução, e que a revolução vai se dar nessas etapas. Se a gente não tiver um capitalismo desenvolvido no Brasil contra o imperialismo, a gente não consegue ir para o socialismo, né? E que eu acho que é uma visão que a história demonstrou para a gente, pelo menos a partir do golpe de 64, que está fadado ao insucesso. E eu acho que é isso. Na medida em que a gente está falando, e aí o Elias expõe bem, quem está no poder na China não é a classe trabalhadora. É um bloco histórico capitaneado pelo Partido Comunista. Sim, então é isso. Estamos de acordo, né? Quando a gente está falando do desenvolvimento do socialismo, a gente está falando da ditadura do proletariado. A gente está falando da classe trabalhadora no poder, inclusive como classe dominante sobre outras classes, né? A companheira que colocou o comentário e falou assim: mas esse dinheiro que está sendo utilizado está sendo reinvestido no povo, né? E aí eu apresento, acho que como contraponto a isso, o fato de que a China é o segundo país com mais bilionários no mundo, né? Tudo bem, é um elemento, né? Não estou dizendo que ter bilionários significa isso, significa aquilo necessariamente, mas é sinal de que há um fluxo do valor que não caminha para a classe trabalhadora, que, portanto, não é controlado pela classe trabalhadora, e que há algum incentivo para que essas pessoas existam, né? E que acumulem esse nível de capital, esse nível de riqueza. Mas só para finalizar, 10 segundos, dizer que foi um prazer estar podendo aqui debater, né? Eu acho que eu discordo muita coisa do Elias, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um debate de bom nível, um debate no mérito da questão. Eu acho que muitas vezes fica apaixonado esse debate também, né? Eu acho que é sempre ruim quando é um debate que fica no nível da paixão ou no nível da ofensa pessoal. Não é para cá, não é nesse sentido que eu gosto de fazer a polêmica, né? Ainda que possa usar conceitos bem fortes quando estou fazendo ela, né? Mas que nem sempre é o espaço. Mas é isso, para agradecer também ao Mauro, agradecer o Elias aí pela parceria, agradecer o Jones aí que fez a ponte para a gente estar fazendo esse debate hoje também. Legal, agradeço. Elias,
quer encerrar da tua parte também? Desde já, Gabriel, super obrigado, viu? Muito obrigado, Cara, foi bem legal. Não tem, as pessoas confundem muito, né? Primeiro, como sou apologista da China, a China é um país que tem milhares de contradições, entre elas ser bilionário, como eu coloquei aqui, o socialismo ele é uma forma histórica que tende ao erro, não ao acerto, né? Ainda mais se você tem uma experiência historicamente condicionada, geopoliticamente condicionada, né? Não tem paixão, até porque eu não dou um passo nas minhas análises sobre a China. Primeiro, eu visitei o país mais de 15 vezes em 20 anos, né? E nessas minhas visitas eu conheci o país, pelo menos 3 vezes, a última eu conheci o país inteiro, desde uma aldeia camponesa até uma grande empresa pública, desde assembleias de base do partido até os comitês consultivos políticos, ou seja, observando a governança, como a governança chinesa opera, ou seja, observando como as empresas chinesas operam, né? Ou seja, nada que eu falo sobre a China não é baseado em dado, ou entre aspas, é uma coisa que é muito ruim conceitualmente da minha vivência particular sobre a China, o que não desmerece quem fala da China de quem nunca foi lá, né? Essa questão do desenvolvimento econômico, ou seja, o socialismo não é um mundo da pantera cor-de-rosa, ele é apenas uma forma histórica que busca destravar as forças produtivas que foram travadas sob o capitalismo, né? E por outro lado também, né? Não tem muita opção, ou seja, o cerco imperialista que impõe ao socialismo uma necessidade premente do desenvolvimento das forças produtivas, é uma escolha isso. E é uma necessidade. Vamos pegar agora essa questão, por exemplo, dos semicondutores, que os americanos operam um bullying tecnológico à China, como fez com a União Soviética, com o ligotamento sintético na siderurgia, e a China se vê obrigada a se ver sem nenhum tipo de fornecedor do nada, né? Ou seja, isso se colocou uma questão existencial para aquela experiência. E somente o fato da China ser um país centrada na propriedade pública, onde a burguesia não está no poder, porque a burguesia hoje, a sua cara é ferrentista, ela não é produtiva, né? É que a China consegue alcançar os Estados Unidos, né? Isso não é qualquer coisa. E o desenvolvimento, Gabriel, e demais, não é mais, cada vez menos um atributo do capitalismo. Não existe a possibilidade de desenvolvimento hoje no mundo sob o capitalismo. Um outro ponto, que aí tem que quebrar dogma. Hoje cada vez mais, a possibilidade do desenvolvimento acelerado das forças produtivas é um atributo do socialismo, porque não existe hoje mais possibilidade do desenvolvimento acelerado das forças produtivas sob o capitalismo. Até por conta da mudança da dinâmica de acumulação, da produção para a finança. Então, eu acredito aqui, cometendo um esoterismo aqui, ou algo que possa chocar as pessoas, nós temos que reconstruir o tempo inteiro o conceito do socialismo. Isso não requer que nós abramos mão do que os clássicos colocaram para nós, da centralidade do poder político da classe operária, etc. Mas é algo que tem que ser cada vez mais observado a partir do conceito e como ele se manifesta no movimento real. Porque o bicho que vai aparecer diante da gente, muitas vezes é um bicho completamente diferente daquele que a gente idealizávamos lá atrás. Enfim, foi um prazer debater com vocês aqui, com o Gabriel, é uma honra conversar com ele e vamos manter esse diálogo em pé. Mandar um abraço ao Jones Manuel pela possibilidade de vir aqui ao canal para bater um papo, né? E ao nosso mestre Mauro Lopes, né? Um forte abraço. Queridos, super obrigado. Esperando os dois aqui em Brasília para continuar as conversas ao redor de uma mesa, que é um bom lugar sempre para a gente conversar. Elias, boa semana para ti, Gabriel. Valeu, tchau.